Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal do Ministério Águios e hoje nós vamos ter o nosso episódio número 10 sobre este tema tão importante e muitas vezes tão mal compreendido que é batalha espiritual. Neste episódio de hoje nós vamos ver o segundo item da armadura espiritual que Deus nos provê, que é a couraça da justiça. Muito bem, estamos de volta após a nossa vinheta e nós vamos aqui dar prosseguimento ao nosso episódio 10, hoje estudando sobre este item que é super importante na nossa armadura espiritual, que é a couraça da justiça. Eu já falei um pouco sobre o que é justiça, hoje nós vamos desenvolver um pouco mais esse tema. Eu quero começar lendo aqui um versículo que já foi lido anteriormente em outros episódios, que é 1 João capítulo 5, a parte A do versículo 17, que diz assim: toda iniquidade é pecado. Muito bem, a gente já viu isso aqui, né? A palavra aqui traduzida como iniquidade é a palavra grega adikia, que quer dizer injustiça. Dikaios é justo em grego e adikia é exatamente a falta de justiça, é a injustiça. Nós já vimos isso, que Deus define o que é justo e o que é injusto pela sua palavra. São os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, que define o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Nós já vimos que todo pecado ele é injustiça, ele é iniquidade, porque o pecado é a transgressão aos mandamentos do Senhor. E aí os mandamentos de Deus definem o que é justo, então todo pecado ele automaticamente se torna injusto. O pecado, a prática do pecado é a prática da injustiça. Queridos, vamos aqui para uma passagem muito interessante, está lá no livro de Romanos, no capítulo 3, versículos 10 a 12, que diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Isso aqui é uma citação, queridos, do Salmo 14, versículos 1 a 3, o Salmo 53, versículos 1 a 3, que é a repetição do 14, e Eclesiastes 7, 20. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, aqui está repetindo coisas que já estavam escritas no Velho Testamento, avisando, dizendo, explicando que não há mais ninguém justo, não há ninguém que seja justo de si mesmo. E esse é um problema, né? Como é que eu vou andar em justiça? Como é que eu vou vestir essa couraça da justiça, que é esse item, o segundo item da armadura de Deus, se não existe ninguém justo? Certo? Então nós vamos entender algo de extrema importância para poder você se armar, se vestir com a couraça da justiça. Queridos, após o pecado de Adão, a morte entrou, a injustiça tomou conta da humanidade, de forma que ninguém agora é justo. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há ninguém que pratique unicamente o bem. Então a humanidade se tornou injusta. E aí, como é que eu vou andar em justiça? Então, é importante a gente entender que a justiça ela é algo, uma qualidade que é atribuída. É a palavra usada aqui na nossa versão aqui de João Ferreira de Almeida, que justiça ela é imputada, ela é atribuída por Deus. Existem muitos versículos que mostram que Deus é juiz, é Ele que vai atribuir a justiça a nós, Ele que vai imputar. É importante a gente entender, e aqui vou continuar no livro de Romanos mesmo, no capítulo 3, a partir do versículo, vou ler o versículo 19 e 20, que diz assim, falando da lei de Moisés, diz assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada
e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então é muito importante a gente entender isso. Na verdade, eu diria que a base da própria reforma protestante, né, foi quando Martinho Lutero compreendeu que a justiça dele, né, a qualidade de justo, não era algo que ele conseguia obter através das obras. E aí veio exatamente toda a questão da justificação, que é um assunto amplo, é um assunto que mereceria uma série inteira só dedicada a isso, né? Não caberia aqui a gente entender sobre a questão da justificação, porque tem a ver com a salvação, é um assunto complexo e longo. Mas basicamente Martinho Lutero entendeu pelo livro de Romanos que a justificação ela vinha por meio da fé, ela não vinha por meio de obras. Não adianta nós acharmos que nós vamos nos tornar justos aos olhos de Deus através de práticas, né? Especialmente as práticas religiosas, como ir para a igreja, né? Dar esmolas, praticar caridade, até mesmo coisas que são corretas, né? Dentro do contexto, que é você fazer orações, você ser dizimista, né? Dar dízimo, dar ofertas à igreja, ser membro de uma igreja. Todas essas coisas são práticas que têm o seu lugar na vida de um discípulo, na vida cristã. Contudo, as obras, essas práticas, elas não têm a capacidade de tornar você justo. A sua justiça, né, o status de justo, ele precisa ser imputado, ele precisa ser atribuído. Deus declara você justo por causa do sacrifício de Cristo. Então nós somos justos não por causa daquilo que nós fazemos, mas unicamente devido à fé. Através da fé, Deus nos declara justos aos olhos dele. Então nós somos justos por causa da fé em Jesus Cristo. Continuando aqui nos versículos 21 e 22, Deus aqui pelo apóstolo Paulo diz o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então a justiça, né, essa perfeição aos olhos de Deus, o que é justiça? É a qualidade de quem é justo. Então justiça aos olhos de Deus é quando você está justificado, você foi tornado justo, e isso só é conseguido pela fé em Jesus Cristo. Isso não vem com as obras. Isso é muito importante de nós entendermos, porque uma das coisas que o inimigo faz é trazer acusação. E no âmbito da batalha espiritual, nós precisamos entender que nós somos justos sim, porque Deus nos imputa a justiça, Ele nos atribui a justiça, e essa justiça não vem através de obras, mas vem pela fé no Salvador Jesus Cristo. Tem um texto bem conhecido que está lá em 2 Coríntios 5, 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós somos justos porque Jesus tomou sobre si as nossas injustiças, né? Que são os nossos pecados que provocam a injustiça. Então Jesus ele leva sobre si a nossa injustiça e Deus atribui a nós, ele imputa a nós a justiça de Cristo. Somos justificados pela fé, certo? Sem as obras. E aí vem a grande questão, que isso envolve debates teológicos que não caberia aqui neste episódio a gente analisar e estudar. Eu vou tentar falar de uma forma resumida e espero não despertar talvez até mais dúvidas, tá certo? Mas realmente não caberia que a gente falar sobre justiça, como eu já disse. O que é que acontece quando um cristão nascido de novo ele comete pecado? Será que ele perde essa justiça? Porque se ele perde, então automaticamente abriria espaço para que Satanás entrasse novamente na vida do cristão. Então a resposta rápida é: quando um cristão comete pecado, ele não perde o seu status de justiça. Entenda isso. E aí eu vou trazer o equilíbrio, claro, porque isso imediatamente levanta a questão
que é levantada no próprio livro de Romanos. Então, já que eu não perco a minha posição de justiça quando eu cometo um pecado, então posso continuar a viver uma vida de pecado? A resposta é não, claro, nós vamos analisar isso de forma resumida, como eu falei, mas isso é muito importante, porque muitas igrejas elas passam a ideia equivocada de que se o cristão nascido de novo, ele escorregar em um pecado, ele pratica um pecado, sei lá, conta uma mentira, ele não ora sem cessar, como a Bíblia manda, ele quebra qualquer que seja dos mandamentos da nova aliança, então automaticamente ele se torna injusto e aí ele tem que confessar os seus pecados a Deus e Deus aplica o sangue de Cristo para que ele volte a se tornar justo. Então isso não é assim, tá certo? Porque se fosse assim, nós estaríamos o tempo todo nascendo de novo, aí cometeríamos um pecado, aí morreríamos de novo, já que Deus não comunga com o pecado, né? Nós já vimos isso, o pecado ele é do diabo, então o cristão perderia a posição de justiça, teria que confessar seus pecados, Deus perdoa, coloca de novo ele na posição de justiça como filho, daria um novo espírito a ele, aí ele volta a pecar, ele morreria de novo, seria afastado de Deus espiritualmente, aí ele confessa novamente, Deus daria um outro espírito, porque aquele velho espírito se perderia, Deus daria um novo espírito a ele e ficaria nesse processo de nasce, morre, nasce, morre. E isso não pode acontecer, isso não tem base bíblica, meus irmãos, certo? Nós não temos como perder a posição de justiça porque ela é imputada. A salvação e a justificação ela não vem mediante as obras, certo? Obviamente isso não é motivo, nós já vimos bastante sobre pecado, espiritualmente você mantém a sua justiça, mesmo quando você falha, mas a prática do pecado, ela dá lugar ao diabo, nós já vimos isso, Então existe um equilíbrio aqui, mas é importante você entender isso, e guarde isso. Você é justo pela fé, porque você crê em Jesus, porque você o aceitou e você nasceu de novo. Então, da mesma forma como um pecador que está separado de Deus espiritualmente, se ele praticar boas obras, isso não traz salvação para ele. Por exemplo, imagine um homem que seja adúltero, ele trai a esposa com outras mulheres, se prostitui, mas ele pratica a caridade, ele dá esmolas, ele faz bem a algumas pessoas. Veja que o fato dele praticar boas obras não o torna salvo, não o torna justo. E o inverso também é verdadeiro. Você é justo, você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Então o fato de você de repente contar uma mentira, por exemplo, que é pecado, a mentira é do diabo, O fato de você contar uma mentira não torna você injusto, ímpio, pela prática de um ato de injustiça. Claro, nós precisamos sempre crescer. Mas vamos ver aqui, por exemplo, o que é que Deus nos fala em Romanos capítulo 4, vamos ler aqui do versículo 7 ao 8. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então veja só que isso aqui é uma citação do Salmo 32, versículos 1 e 2, escrito por Davi. Aí Davi pecou, mas ele sabia que Deus não o havia rejeitado pelo fato dele ter pecado. Ele sofreu as consequências do pecado. O pecado na vida do cristão, ele tem consequências. O pecado, ele abre a porta para o inimigo. Mas se você é cristão e você falha, e aliás, eu posso dizer que todos nós cristãos falhamos em algum momento, nós vamos pecar, nós não vamos ser 100% íntegros muitas vezes. Muitas vezes nós não amamos como o Senhor Jesus ordenou que nós amássemos. Eu mesmo já aconselhei várias pessoas, cristãos, a deixarem a mentira, porque é um pecado difícil de ser vencido aqui na nossa cultura brasileira.
né, as pequenas mentiras, as pequenas desonestidades. Nós sabemos que pecado é pecado, independentemente do tamanho dele, né, porque o tamanho, na verdade, depende muito de uma avaliação humana. Então, basicamente, se nós perdêssemos o status de justiça, então a nossa salvação ela dependeria de nós, ela não seria um dom de Deus, como diz lá em Efésios, no capítulo 2. A salvação ela é graça e ela é um dom, ela é dado, e a justiça ela é imputada. Deus nos torna justos por causa da fé em Jesus Cristo. Então o próprio Davi, mesmo no Velho Testamento, ele sabia que o pecado dele Deus não estava imputando, porque senão ele teria que morrer quando ele pecou contra o Senhor, né? Quando no caso lá da Batseba e de Urias, ele deveria morrer, mas Deus não imputou aquele pecado nele. Então o próprio Davi, veja só, mesmo na velha aliança, ele traz essa bem-aventurança, né? Ele diz que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Mas então, volta, né, mais uma vez aquela questão, eu vou passar aqui para Romanos 6. Afinal, então, já que Deus não me imputa pecado e já que eu permaneço justo, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu peco, então eu posso continuar pecando, né? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Então ele diz aqui em Romanos 6, 1 e 2, diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum é a resposta. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Isso é muito importante e profundo. Eu não terei condições de entrar em mais profundidade aqui. Mas basicamente o que essa passagem está dizendo é que quando você aceita Jesus como seu Salvador, Deus troca o seu espírito. Ele te dá um novo espírito, uma nova natureza. E essa nova natureza, ela é santa, ela é justa, ela é perfeita. Quando o cristão peca, e ele vai pecar, vai escorregar, principalmente no início da sua vida, da sua caminhada com Deus, ele está crescendo, ele estava no mundo, ele era uma pessoa voltada totalmente às coisas do mundo, às coisas carnais, e ele vai começar um processo de crescimento. Então ele vai pecar muitas vezes, vai cair muitas vezes, vai mentir, vai cobiçar, não vai amar, né, que é um mandamento fundamental. Enfim, ele vai cometer muitas coisas, mas ele permanecerá salvo, né? Mas o que é que acontece? Quando o cristão peca, ele vai contra a natureza nova que ele recebeu da parte de Deus. No início, nós somos como que crianças espirituais e Deus vai nos conduzindo para que a gente possa continuar crescendo. Mas na medida que a gente vai crescendo, o natural, vamos dizer assim, o esperado é que você deixe cada vez mais de pecar, deixe de andar de acordo com a carne e passe a andar de acordo com a palavra, de acordo com o Espírito. Então, o processo de santificação e crescimento espiritual. Se nós vamos adquirindo consciência da realidade da palavra, crescendo em Cristo, e nós continuarmos a andar em pecado, então aí já vamos trazer uma destruição maior para nossas próprias vidas. Nós vamos entrar em condenação. Não é Deus que nos condena, mas nós mesmos vamos nos condenar, e Satanás ele vai se alimentar disso, ele vai trazer a sua morte, a sua destruição para nós, né? Então é muito importante nós continuarmos nesse crescimento espiritual para nos livrarmos do pecado, porque nós recebemos dentro de nós uma nova natureza. E se nós, com essa nova natureza espiritual de santidade, nós continuarmos a insistir na prática do pecado, nós vamos trazer destruição para as nossas próprias vidas. Mas espiritualmente, se você continua crendo em Jesus Cristo, lembre-se, você sim é justo aos olhos de Deus, porque você é justificado pela fé. E é bem interessante, né, antes de falar sobre como é que eu vou vestir a couraça da justiça, é o fato de que lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos, e esse verbo está no tempo presente. Ou seja, pela graça você foi salvo e você permanece salvo. É um presente, é de graça e vem por meio da fé. Muito bem, como eu falei, é um assunto que poderia
mereceria, né, um aprofundamento aí, mas não caberia aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 9, nós vamos ver como é que eu vou me vestir dessa couraça de justiça. Então, primeiro ponto é entender que eu sou justo diante de Deus através de uma atribuição. Deus me declarou justo por eu crer em Jesus. Não vem das minhas obras. Por mais que eu tente, eu nunca vou ser... eu não diria, porque haverá a ressurreição dos mortos. Nossos corpos serão transformados e sim, nós estaremos perfeitos diante de Deus. Contudo, nesta carne nós não conseguiremos ser perfeitos. Nessa carne ela é fraca, ela é falha, ela é mortal. Então nós somos justos porque Deus nos atribui. Eu preciso entender isso, porque Satanás vai nos acusar, dizendo: eu falhei aqui, eu não fui o cristão que eu deveria ter sido, eu não fui o marido que eu deveria ter sido, eu não fui a esposa que eu deveria ter sido. Você nunca vai ser perfeito na carne. Então Satanás muitas vezes acusa os cristãos e atinge eles, porque eles não têm o entendimento de que eles são sim justos aos olhos de Deus pela fé. Filipenses capítulo 9, 3:9 diz assim, o apóstolo Paulo, certo? Já do meio para o fim da sua carreira apostólica, ele diz assim: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, o primeiro ponto para a gente revestir-se da couraça da justiça é entender, como ele diz aqui, ser achado nele, é entender que eu estou em Cristo e que a minha justiça ela não vem por meio das obras, mas ela vem por meio da fé. Ela é imputada, ela é atribuída por Deus, porque eu creio em Jesus Cristo. Eu sou justo. E por que eu preciso entender que eu sou justo? Porque as bênçãos de Deus, você pode ver, Velho Testamento e Novo Testamento sempre fala sobre o justo. Aí muitas vezes eu questionei, mas eu não sou tão justo assim, né? Eu erro, eu falho. E aí isso muitas vezes vai ser o empecilho para você exercer autoridade, para você dominar sobre o inimigo, você repreendê-lo e saber que ele vai ter que sair, as obras dele serão destruídas na sua vida, porque eu sou justo. Eu não sou justo porque eu pratico as obras de forma perfeita. Eu sou justo porque eu recebi a justiça que vem de Deus pela fé. O primeiro passo é isso, gente. Você precisa entender isso. Medite nessas coisas, certo? É necessário ter esse conhecimento. Se você ver aqui, antes e depois desse versículo 9, tanto no versículo 8 como no versículo 10, Paulo fala sobre o conhecimento. O versículo 10 é muito lindo, ele diz, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Então, eu preciso conhecer esta virtude, o que Deus fez por mim através do Senhor Jesus Cristo. Todo o poder do sangue de Jesus que foi derramado há 2000 anos atrás, a fim de me tornar justo, eu preciso conhecer este poder. Segundo ponto, claro, nós precisamos nos vestir da justiça de Deus, a perfeição de Deus. Deus é justo, Ele é puro, Ele é santo, Ele é perfeito. E claro, eu não sou perfeito, mas eu preciso buscar a perfeição. Um versículo bem conhecido, Mateus 6,33, diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como é que eu vou buscar? Conhecendo a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, o caráter de Deus e me revestindo desse caráter, ou seja, vivendo, trazendo essa realidade espiritual da justiça para a minha realidade física, certo? Já vimos isso, nós precisamos abandonar o pecado. Vamos ver aqui Efésios capítulo 4, versículo 24, diz assim, Efésios 4, 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse novo homem é o seu novo eu espiritual, que é perfeito, que retém a justiça.
Mesmo quando você falha, mesmo quando você peca, o seu espírito retém a justiça. Eu devo continuar pecando? De forma nenhuma. Eu devo pegar essa justiça e me revestir dela, ou seja, compreender a palavra, praticar a perfeição de Deus, trazer essa justiça para a minha vida. Em Efésios capítulo 5, versículo 9, diz aqui: porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Então é isso, eu preciso dar o fruto do Espírito. Eu preciso praticar a bondade, a justiça e a verdade. Porque senão, nós já vimos isso, se nós não praticarmos a palavra de Deus, Satanás terá espaço na nossa vida para nos atingir. Ok, gente? Então, revestir-se da couraça da justiça, compreendendo que você é justo aos olhos de Deus pela fé, você recebeu uma nova natureza, uma natureza de bondade, justiça e verdade, mas que essa natureza não deve ficar só no nível do espírito, ela precisa ser trazida para a nossa alma, para a nossa psique e mudar a nossa vida, mudar o nosso comportamento, para que nosso comportamento seja também justo. E aí nós estaremos nos vestindo essa couraça. E a couraça da justiça, ela vai proteger o nosso coração. Assim como aquela couraça do soldado romano, o legionário, que nós já vimos, ela protegia os órgãos vitais do soldado. Então essa couraça da justiça de Deus, ela vai proteger o nosso coração, proteger nossas emoções, o nosso entendimento contra os ataques de Satanás que nós temos nessa batalha espiritual. Então Deus abençoe você e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida.